Amém. Aleluia. Igreja, eu queria continuar a mensagem que eu estava ministrando, né? Semana passada o Leif ministrou, na semana passada, sobre prosperando em tempos de crise. Amém. Eu queria continuar a falar um pouquinho sobre coragem. Amém. Repete comigo assim: não adianta somente ter vontade, não adianta saber o que fazer, precisa ter coragem para mudar, ser, aceitar, fazer tudo conforme a palavra de Deus. Amém? Falei, igreja, na mensagem, que antes de nós nascermos, Deus já tinha planejado tudo, igreja, o que Ele gostaria que a gente fizesse sobre a face da terra. Usei o texto de Efésios 2:10, onde diz assim, que pois foi Deus que nos fez, amém, em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado de antemão, no passado, para que nós praticássemos hoje. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus tem uma obra, um plano, um propósito sobre a sua vida, já está tudo determinado. Pastor, mas o que é? Preciso se alinhar. É isso que eu quero falar um pouquinho sobre isso, amém? Agora, presta atenção, a chave para o significado, para a satisfação, para o sentido da nossa vida, igreja, é só uma coisa: é permitir que Deus use você. Vou falar de novo: toda insatisfação da alma, toda insatisfação humana, tudo aquilo que você pode ver, igreja, que possa dar sentido, amém, na sua vida, ela se chama Deus usando você para a obra dele. Não tem como, igreja, amém? Você olha, por quê? Porque Ele criou você por um projeto, com um propósito, com um plano, e Ele vai mover os céus, amém? E a Bíblia diz que Deus tem muitas formas, Ele é multiforme, graça sua. Ele vai promover algo para levar você a esse cumprimento. Você pode, amém, fazer planos, como a Bíblia diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus vai prevalecer, vai permanecer. E as nossas cabeçadas, igreja, sobre a face da terra, é não aceitar aquilo que Deus tem como projeto, como boa obra, como plano para mim e para você. Quem está entendendo diz amém? Amém. E agora só que tem um problema: para desenvolver, igreja, isso, para que se cumpra esse propósito, eu preciso desenvolver algo, igreja, chamado coragem. Abra comigo lá, Josué capítulo 1, é o texto que nós estamos trabalhando. Ele é nossa referência, igreja. Falei na primeira mensagem sobre Josué, que ele foi um grande líder, cara, mas ele tinha pouca coragem. Deus teve que tratar o coração dele, igreja, para que pudesse depositar tudo aquilo. E tinha um plano gigante na vida de Josué, mas enquanto não tratou o coração de Josué, enquanto Josué não entendeu a comissão, o chamado, ele não conseguiu avançar, igreja, para aquilo que Deus queria mover. E é a mesma forma, da mesma maneira com a gente. Josué 1:1. Isso se deu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. As promessas são lindas, igreja, desse texto, né? Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá, ninguém vai te resistir, Josué, diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, sê corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito ânimo, sê forte, sê corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e você vai ser bem sucedido nessa vida. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, não desanimes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Igreja, prosperidade é o resultado de fazermos a plena vontade de Deus. Quer dizer, prosperidade é o resultado de fazermos a plena vontade de Deus. Amém?
E falei na primeira mensagem, como é que eu desenvolvo essa coragem? Eu falei assim, primeiro fator para você desenvolver essa coragem, igreja, você precisa duvidar das suas dúvidas, amém? Falei na primeira mensagem também, o que me levava a duvidar? Duas coisas, comparação e o nosso passado. E eu quero entrar no segundo ponto hoje, como é que eu desenvolvo essa coragem, pastor? Repete comigo, nos alinhando às promessas de Deus. De novo, nos alinhando às promessas de Deus. Igreja, pega aí, há mais de 8 mil, 9 mil, depende, o teólogo que ele fala, amém? Promessas de Deus, amém, na palavra. Deus, ele diz que eu posso tomá-la, eu posso reivindicar, amém? Elas estão aqui para mim e para você, amém? Olha só, pergunto, quem tem promessa de Deus para a sua vida, diz amém? Amém. Agora lembre-se, nós cumprimos princípios, Deus cumpre. Nós cumprimos princípio, Deus cumpre. Nós cumprimos princípio, Deus cumpre. 2 Coríntios 1,19 diz assim, porque quantas promessas há de Deus, todas têm em Cristo, sim, e por Ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Pega aí, a palavra igreja promessa, é um tema chave na vida de Josué, e é um tema chave para a minha vida e para a sua vida. Por quê? No início da vida de Josué, Deus lhe deu uma palavra, no primeiro capítulo, uma palavra profética para Josué, amém? Uma promessa, e no fim, igreja, do livro, Josué ele vem e comenta dessa promessa já cumprida, amém? Primeiro, a promessa do início da vida, Josué 1,3, a Bíblia diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos dou, como eu prometi a Moisés. Tem outras promessas nesse texto, mas Deus iniciou com essa promessa, amém? E Deus, igreja, ele disse, eu darei, e Deus ele não pode mentir, Deus ele não é que nem eu e você, igreja, amém? Ele cumpre, igreja, Deus sempre cumpre promessa. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus sempre cumpre promessa. O que Deus estava dizendo para Josué? Ele estava dizendo assim, eu sei que há 7 nações poderosas, nações inimigas nessa terra, eu sei, amém, que, amém, onde você está indo, vai haver uma batalha, amém, e eles são mais fortes, mais poderosos, mas Josué, eu estou prometendo para você, que você vai possuir essa terra. Josué, lembre-se, há uma terra prometida, há uma promessa de Deus esperando por nós. Fala para o teu irmão, diga assim, há uma promessa de Deus esperando por você, que você precisa reivindicar, que você precisa reter para a sua vida. Quem tem promessa essa noite diz amém. Agora veja o cumprimento dessa promessa. Josué, final do livro, igreja, foi bem antes também que Josué morresse em idade avançada, porque quando a gente olha assim, a gente não vê de maneira histórica, a gente pensa que o cara, amém, chegou no final, quando estava para morrer, no último suspiro, recebeu a promessa, né? Não, foi antes, mas Josué 23:14, a Bíblia diz assim, no texto da NVI, agora, estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, e olha que Josué ele diz, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus lhe fez, deixou de cumprir-se. Nenhuma. Quem tem promessa diz amém. Se você se alinha, amém, a essa promessa, igreja, automaticamente Deus ele vai cumprir algo sobre a sua vida. Amém? E olha que interessante, você pode dizer, eu falei na semana passada, retrasado sobre isso. Você pode falar assim, pastor, eu não me sinto capacitado, eu não me sinto preparado, eu não me sinto pronto. A tarefa que talvez Deus tenha para a minha vida é assustadora, as probabilidades todas são contra a minha vida. Veja o meu passado, amém? Veja quem eu sou. Só que Deus diz para mim e para você hoje assim, nada disso importa, eu tenho uma promessa para você. Não, acho que você não ouviu. Nada disso importa. Deus tem uma promessa para você. Igreja, Josué, ele estava na mesma posição que muitos de nós, morrendo de medo. Ele olhava, fazia a comparação dele com para quem é que ele servia, que era Moisés. Problema, igreja, que ele não tinha coragem o suficiente para absorver aquilo que Deus queria fazer. Mas quando Deus vem e fala, Josué, eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Eu só quero que você tenha coragem, se esforce, creia,
que você medite na palavra de dia e de noite, se posicione, se alinhe a essa promessa. Eu vou cumprir sobre a sua vida. Não é, igreja, a pessoa, é a promessa que Deus tem na vida da pessoa. Não é a pessoa, porque quando eu falei na última mensagem, todos os apóstolos, todos os maiores líderes, eles tinham problemas tremendos, igreja de passado. Eles tinham problemas tremendos de ódio emocional, de ódio, igreja familiar, de ódio conjugal. Não era a pessoa, mas era a promessa que Deus colocou em cima daquela pessoa. E quando você tem promessa, você se alinha a essa promessa, Deus começa a trabalhar sobre a sua vida e Ele cumpre o que Ele tem como destino profético sobre você. Amém? E agora olha que interessante. O que exatamente Deus promete àqueles que servem a Deus? Igreja, vai lá comigo em Hebreus 11:6, quero mostrar algo para você. O que exatamente é a promessa de Deus para aquele que se posiciona como Josué? Para aquele que põe a mão no arado? Para aquele que vai servir ao Senhor? Aquele que se posiciona no ministério? Aquele que, amém, entende que há um chamado sobre a sua vida? Hebreus 11:6, a palavra de Deus é bem conhecida, a palavra de Deus diz assim, ó, Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar o Senhor, porque é necessário, é indispensável, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E olha só, Ele é o galardoador, Ele é o recompensador de quem? Dos que tem uma tradução que diz assim, os que buscam e os que se consagram a Ele. 3 promessas feitas, amém, aqueles que servem a Deus, aquele que busca a Deus e aquele que se consagra a Deus, que foram feitas a Josué, e para mim, e também é para mim e para você, igreja, amém? Primeira promessa que Deus diz para aquele que serve, mas presta atenção, aquele que serve, aquele que busca, aquele que se consagra. E não está, igreja, não é uma palavra aleatória, ela está interligada, ela está arrolada. Quem está me entendendo diz amém? Igreja, Deus não vai cumprir algo na vida de gente que não tem a minha intimidade com Deus. A promessa é para aquele que vai no quarto, adentra no secreto, fecha a porta, que o teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar, galardoar, ele vai entregar algo para a sua vida. Quando a palavra de Deus ele vem, ele diz, se você buscar, se você, amém, se consagrar a mim, se você se posicionar em cima da promessa que eu tenho para você, ele falou assim, 3 coisas eu vou liberar sobre a sua vida. Primeira coisa, igreja, que a gente vê na vida de Josué, que Deus cumpriu, deu essa promessa, e Ele entrega na minha vida e na sua vida também. Josué 1:5, a Bíblia diz assim, ó, ninguém te resistirá diante de ti, todos os dias da tua vida. Repetindo, ninguém poderá resistir a você. Sabe o que Deus diz, igreja? Ele estava dizendo assim, ó, o que quer que eu chame você para fazer, eu darei a você o poder para fazê-lo. Acho que você não entendeu. O que quer que eu chame você para fazer, eu darei a você o poder para fazê-lo. Desde que você me busque, se consagre, desde que você gaste tempo comigo. Igreja, não tem como. Se você, amém, quer se cumpra algo sobre a sua vida, e você foi criado para isso, amém? Deus ele falou assim, eu prometi algo para você, coloca a mão no arado, e eu vou te dar poder, vou te capacitar para você fazer o que eu quero que você faça. Deus ele não vai julgar você, igreja, amém, para o ministério. Deus não vai julgar você para uma situação e matar você nessa situação. O medo, igreja, amém, que nós temos é um espírito, mas a Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora todo. O que é perfeito amor? O amor maduro. E o que é amar, igreja? Jesus, ele ensinou Pedro. Pedro, tu me amas? O que Pedro falou? Te amo, Senhor. O que era? Qual a resposta? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Quando você apacenta as ovelhas do Senhor, o perfeito amor te tocou. É lançado fora todo o medo sobre a sua vida. E Deus derrama poder para você fazer a obra dele sobre a face da terra. Quem está entendendo diz amém? Igreja, entenda algo. Para onde Deus guia, Ele provê. Para onde Ele aponta, Ele paga essa conta. E Ele diz assim, eu te darei a você forças, eu te darei poder. Ele apontou, Ele vai te dar poder, te capacitar, para que você possa ir de encontro àquilo que Ele tem a teu chamado. Amém? Deus me deu uma frase, que eu creio que essa frase, amém, se você quisesse anotar ela vai ser de grande valia para a sua vida, talvez agora, mais lá na frente. O trabalho de Deus feito da maneira de Deus nunca terá falta dos recursos de Deus.
Fala de novo. O trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, nunca terá falta dos recursos de Deus. Não, acho que você não ouviu. O trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, nunca terá falta dos recursos de Deus. Nunca. Nunca. Nós nunca, igreja, amém, vamos ter falta de recurso para qualquer coisa, seja de um grupo familiar, seja de uma liderança de uma igreja, seja, cara, de qualquer propósito, seja de um casamento. Por quê? Porque se você fizer conforme está a palavra de Deus, debaixo dessa consagração e dessa busca, para onde Ele vai apontar, Ele vai pagar essa conta, cara. Ele vai prover. Sempre vai ser assim, igreja. Amém? Quem está entendendo diz amém. 3 promessas feitas àqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que se consagram a Deus. Primeiro, repetindo, poder. Outra promessa, igreja, prosperidade e ser bem sucedido. Josué 1:8, veja lá comigo. Quem quer prosperar em tempos de crise diz amém. Então faça a obra do Senhor. Não, acho que não entendeu. Quem quer prosperar em tempos de crise diz amém. Então coloca a mão no arado. Quem quer prosperar em tempos de crise? Por que você tirou a mão do arado? Ah, pastor, não me sentia capacitado, pastor. Ah, a luta era muito grande, o Satanás. Meu irmão, eu digo uma coisa para você. O Satanás nunca vai parar de perturbar você. É melhor ele perturbar você fazendo do que você não fazendo. Vou falar de novo. Hoje eu conversava meio com uma pessoa, um grande homem de Deus, cara. Converso direto com ele. E ele rasgou seu coração para mim, cara. Daí ele falou assim, e eu sei que ele está num nível diferente, ele está avançando no reino de Deus. E eu falei para ele assim, ele contou primeiro, ele contou para ele o que ele estava passando. Pastor, eu estou num momento, pastor, que eu preciso de ficar quieto, de restauração. Eu não sei se você vai me entender. Eu estava entendendo que ele queria dizer que não era pecado, igreja, mas que ele estava sofrendo uma opressão muito forte. E eu falei para ele, falei assim, cara, não foi em vão que eu liguei para você. Essa semana inteira eu orei por você. Eu quero dizer algo para você. Quando nós avançamos no reino de Deus, é dessa forma, dessa maneira. Eu me sinto assim, às vezes, oprimido também, falei para ele. Às vezes eu preciso de ajuda, cara. E essa coisa, eu preciso de um período de restauração em algo. É muito grande a nossa luta, eu falei para ele. E é normal isso, não é pecado. Amém? Não é porque a gente está em pecado, mas é porque é o que a gente sofre, cara, de maneira espiritual. Ele comentou algo, ele falou assim, é verdade, pastor. Eu tinha uma palavra uma vez que eu lembro, que todas as vezes quando a gente avança no reino, a gente também depara-se com outro tipo de potestade, outro tipo de principado, outro tipo de luta, igreja. Amém? Por isso eu quero dizer para você, quando você está parado, não fazendo o que Deus chamou você para fazer, o sentimento que você tem é de paz. Mas é falso, igreja. Porque paz, ele é em meio à luta. Paz não é em meio à inércia. Quem está me entendendo diz amém? Igreja, é falso, é natural, é racional, e às vezes é diabólico, igreja, porque você não está fazendo nada para aquilo que Deus chamou você para fazer. E se você não está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, o que você está fazendo? Foi isso que o Espírito Santo perguntou para mim à tarde. Pergunta para a igreja. Se você não está fazendo o que Deus chamou você para fazer, o que você está fazendo, cara? Por que você quer viver sobre essa terra? Para os seus deleites, para as suas vontades, para os seus desejos? Toma cuidado, filho. Deus está dando uma oportunidade para a gente se alinhar ao seu mover, às suas promessas. Quem está entendendo diz amém? Repete comigo assim, Deus promete prosperidade, ser bem sucedido. Josué 1:8, ele diz assim, ó, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Quem quer prosperar em meio à crise diz amém. E você vai ser bem sucedido. Sabe o que o Senhor falou assim? Se você buscar a mim, se você se consagrar a mim, se você colocar a mão no arado, ele falou assim, se você se posicionar, se você se alinhar às minhas promessas, eu prometo que você vai ser bem sucedido sobre a face da terra. Ele estava dizendo, igreja, Deus deseja que você seja assim, bem sucedido na vida. Fala para o teu irmão que Deus deseja que você seja bem sucedido. Agora presta atenção. Só que não é em tudo o que você deseja ser bem sucedido, mas o que Ele deseja. E aí é uma outra coisa. Deus, Ele quer que você seja bem sucedido, mas não em tudo que você quer, mas no que Ele quer depositar para você.
E é uma diferença muito grande, igreja. Porque a gente tem um ego absoluto e queremos coisas, queremos situações, na maneira que a gente quer, da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer. Mas a pergunta, Ele quer? Será que Ele quer? Porque ser bem-sucedido é o cumprimento do seu propósito sobre nossas vidas. Quando você atinge, igreja, para aquilo que você foi criado e chamado, automaticamente Ele ordena a bênção sobre a sua casa. Está acontecendo algo na sua vida, em alguma área, se dobre o teu joelho, vai para o quarto, vai para o secreto, fecha a porta e só saia dali a hora que Deus falar para você. Ele está querendo algo de você, meu irmão. Ele não está aqui para matar ninguém, para destruir ninguém. Ele falou, você vai ser bem sucedido sobre a face da terra. Eu vou te dar poder para fazer essa obra. Você vai prosperar em todo o teu caminhar. Mas eu preciso que você me busque. Se consagre a mim. Se posicione. Atenda ao meu chamado. Faça da maneira como eu quero que você faça. E Ele vai pagar essa conta, pode ter certeza, meu irmão. Quem está entendendo diz amém? 1 Timóteo 5,18. Porque a Escritura diz assim, ó, digno é o obreiro do seu. Digno é o obreiro do seu. Se você está ganhando pouco é porque você está trabalhando pouco. Se você está ganhando pouco é porque você está obrando pouco. Se você, amém, não está prosperando é porque você ainda não entendeu que você foi chamado para fazer a obra de Deus, não a sua sobre a face da terra. O amém agora diminuiu mais ainda. Quem está me entendendo diz amém. Igreja, eu quero dizer algo para você. Deus, Ele quer, vou falar de novo, que você seja próspero sobre a face da terra. E prosperidade não tem nada a ver de você ter bens, de você ter mais condição financeira. É a bênção ordenada sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu casamento, sobre a tua área sentimental, sobre o seu ministério e assim por diante. Amém? Ele falou assim, eu prometo para você, eu vou te capacitar, vou te dar poder, me busca no secreto, eu vou te capacitar para a obra, e além disso, ainda vou prosperar você, para que você possa ser bem sucedido sobre a face da terra. Amém? Igreja, mas para isso acontecer, eu preciso se alinhar ao seu plano, amém? E Ele vai me levar ao inevitável sucesso, amém? Como é que eu prospero em tempos de crise? Se alinhando aos propósitos, se alinhando às promessas de Deus, amém? Deus diz para nós essa noite, igreja, você vai ser bem sucedido se você fizer o que eu desejo que você faça. Quem quer ser bem sucedido sobre a face da terra, diz amém? Fala para o teu irmão, assim, entra no esquema de Deus, então, fala. Vira para assim, entra no esquema de Deus. Não tem erro, igreja, é batata, cara, é pau, resultado. Eu, se fosse um dia, cara, pregar nas campanhas de prosperidade, eu ia arrancar até as cuecas de algumas pessoas, cara. Porque não tem erro, igreja. É verdade. Eu só não faço, cara, porque não é bíblico. Mas eu quero dizer para você, se você tem um chamado, se você se posiciona, alinha essa promessa, se você, cara, deixa teu plano em detrimento ao plano de Deus, se posiciona, Ele te capacita, te libera o poder para você fazer. E o resultado, você vai prosperar em meio à face da terra. Você vai ser bem-sucedido sobre essa terra. Não tem como. Se você faz da maneira de Deus, Deus vai abençoar você, pode ter certeza disso, amém? Agora, se você quer ficar frustrado toda a vida, se você quer, amém, viver da sua própria maneira, faça da sua própria maneira, planeje a sua própria vida, e você vai ver, cara, que sua frustração vai vir. Sabe que o maior medo que eu tenho, igreja, é chegar no final da vida, e chegar no finalzinho, cara, e olhar para mim e falar assim, cara, combati o bom combate, mas a minha carreira não foi finalizada, perdi a minha fé, não exerci aquilo que Deus me chamou, e o pior, fui estorvo, eu fui um obstáculo para pessoas chegar ao seu cumprimento, ao seu destino profético. Igreja, eu vou levar um monte de gente comigo para o céu. Não, acho que você não ouviu. Eu vou levar um monte de gente comigo para o céu. E a hora que nós chegar lá, cara, nós vamos estar, sabe, falando assim, viu? Falei para você, viu? Perseverou, viu? Se esmerou, saiu dessa preguiça do Satanás, essa coisa ruim, esse bichinho que está incomodando você, viu? Nossa, pastor, é verdade, né? E nós tudo voando. Eu queria, né, porque nós vamos virar, né, cara, anjos, né, igreja? Nós voando, dando uma banda, vamos dar uma banda. Se de moto dá aquela adrenalina, Bimael, no céu, cara, você vai ver que loucura.
Ai, meu Deus, acho que já estou ficando doido. Vamos lá. 3 promessas feitas àqueles que servem a Deus, buscam a Deus, se consagram a Deus. Poder. 2, ser bem-sucedido. 3, a sua presença irá conosco por onde quer que nós viemos andar. Josué 1:9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pase, nem te espantes, não desanime, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus falou assim, ó, eu estarei com você, onde quer que você vá, a minha presença irá contigo. Uau! Ele disse assim, ei, eu te criei, eu te formei antes da fundação do mundo. Se alinhe ao meu propósito, deixe seus planos de lado. Vou te colocar poder, vou te capacitar. Serás bem-sucedido sobre a face da terra. E de lambuja, por onde você for, eu vou estar contigo. Vou estar contigo, igreja. Sabe o que é isso? Quer dizer que nós não vamos fazer a obra para o Senhor, nós vamos fazer a obra com o Senhor. O nosso maior problema é que nós queremos fazer para o Senhor. Ninguém faz nada para, a gente faz com, igreja. Porque se não for com Ele, eu não consigo. Se não for com Ele, eu não posso. Se não for com Ele, eu estou desassociado, igreja, à sua obra viva sobre a face da terra. A gente quer fazer algo para Ele. Daí, irmão, eu sou servo de Deus. É lindo falar isso. Agora eu pergunto, essa servidão te leva à intimidade? Essa servidão te leva a Ele estar com você por onde quer que você ande? Essa servidão te leva a você ter intimidade de ouvir a voz dEle? Porque se essa servidão, esse trabalho, esse feitio, isso que está fazendo sobre a face da terra, é só para alimentar o seu ego, então isso não é serviço, isso é um ser visto sobre a face da terra. Quem está me entendendo diz amém? Ele prometeu para nós, igreja, que jamais Ele ia deixar a gente. Ele falou assim, filho, faça as coisas da minha forma, da minha maneira. Eu vou te capacitar. Eu vou arrancar todo o medo que existe sobre a vida. Vou depositar coragem sobre a sua vida. Se alinhe as minhas promessas, ele estava dizendo. Mas qual que é a recompensa que eu vou ter tudo isso? Ele falou assim, eu vou te dar poder. Você vai ser bem-aventurado sobre a face da terra. E a minha presença, ela nunca vai mais sair de perto de você. Moisés entendeu isso, igreja. Moisés, ele entendia. A Bíblia diz assim, que chegou uma hora, igreja, que Moisés estava saturado, cara. Xaropeado com o povo, ele fazia a obra, igreja, amém? Só que ele não aguentava, igreja, a murmuração, a crítica daquele povo, cara, e aquele povo murmurava, criticava, sempre ficava com as lembranças do passado, lembranças do Egito, e chega uma hora, cara, amém? Mas ele entendia algo que muitos de nós não entendiam. A Bíblia diz que chegou uma hora, Deus falou assim, Moisés, tudo que esse povo murmurador, tudo que igreja, presta atenção, se Moisés tivesse aceitado o que Deus tinha falado para ele, aquele povo que morreu em meio ao deserto ia entrar na terra da promessa, não seriam os filhos dele, porque Deus, ele deu uma chance para Moisés como profeta. Moisés, esse povo murmurador, esse povo crítico, esse povo, ele falou assim, se você quiser, eu vou dar tudo o que eles querem, tudo que eles estão pedindo aí, carro, casa, tudo, se você quiser, nós abençoamos, só que uma coisa, até anjo, ele falou, eu coloco até um anjo na frente para poder guiar esse povo à terra da promessa, mas a minha presença não vai com eles. Moisés, ele olhou, cara, mas não adianta somente servir o Senhor, eu não trabalho para o Senhor, eu trabalho com o Senhor, não me faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo, Senhor. Quem quer trabalhar com o Senhor diz amém? Igreja, Ele prometeu a promessa para mim e para você. Ele diz assim, existe algo, filho, que eu quero prometer, a minha presença vai por onde você quer que você venha andar, eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem está entendendo diz amém? Amém? Isso aqui é muito importante, agora presta atenção, se você pegar essa parte da mensagem, eu acho que já dá para nós terminar ela. Igreja, há milhares de promessas nesse livro aqui, ó. Milhares, quem crê nisso, amém? Que a gente pode reivindicar, mas apenas uma maneira, uma de você, amém, reivindicar ela, uma maneira de você reivindicar ela. As promessas existem para serem reivindicadas, mas uma maneira para você reivindicar elas, estudando a palavra. Vou falar de novo, estudando a palavra. Josué 1:8, olha lá que a palavra de Deus diz. Isso aqui é muito importante. Quem quer que se cumpra as promessas de Deus sobre a sua vida? Sem você ler a Bíblia,
Never. Sem meditar na palavra de Deus, nunca. Sem gastar tempo, amém, em leitura da palavra, meditação, nunca. Vou falar de novo. Há milhares de promessas na palavra de Deus, mas uma maneira de reivindicá-las: estudando, meditando, falando, memorizando dessa palavra. Olha lá Josué 1:8, a Bíblia diz assim, ó: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nela. Só então, repete comigo, só então, de novo, só então, deste modo, vou falar de novo, só então, deste modo, se você gasta teu tempo em meditando na palavra, estudando a palavra, orando a palavra, falando dessa palavra, gastando tempo com essa palavra, priorizando essa palavra, tendo um devocional com essa palavra, então, só então, deste modo, os seus caminhos prosperarão. Você será vitorioso em toda a tua empreitada. Você vai ser bem sucedido sobre a face da terra. Você vai alcançar bom êxito. Quem está entendendo diz amém. Então, igreja, nós podíamos assim dizer que a falta da prosperidade, a falta de eu ser bem sucedido nessa terra, é a falta de eu ter contato com esta palavra diariamente. A falta da meditação, a falta da revelação dessa palavra. Igreja, eu falo aqui, eu falo várias vezes, eu quero dizer para você, eu não sou um pastor que, cara, ele vem aqui, estuda uma palavra para vir ministrar na igreja. Eu sou um pastor que lê a palavra, medita na palavra e espera Deus falar primeiro comigo, que muitas das vezes não é nem o que eu estou pregando aqui hoje, porque é a única maneira de eu ser bem sucedido sobre a face da terra. Quem está entendendo diz amém. Não há como você reivindicar, não há como você reivindicar uma promessa: Senhor, eu quero prosperar. E o Senhor fala: mas qual promessa? Tem umas 8.000, qualquer uma delas aí tá bom. E Deus pergunta para você: mas onde está escrito? Na Bíblia? Eu acho que é lá no livro de Genésio. Como que você pode reivindicar algo que você nem sabe o que é, igreja? Como que você pode reivindicar algo que você não conhece? Como que você reivindica algo que você nunca ouviu, ou nunca leu, ou nem sabe que existe? Você sabia que Salmos 41 existe uma promessa para aquele que ajuda o pobre? Você sabia, cara, que a Bíblia diz que há uma alegria gerada, uma prosperidade sobre a face da terra, na vida daqueles que, amém, atende ao pobre, tem compaixão com o pobre. E a Bíblia diz assim, Ele vai livrar você do dia mau. Porque lá em Efésios diz que dias maus virão sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz que se você tiver compaixão do pobre, Deus pode livrar você desse dia. É uma promessa. Onde está escrito isso, pastor? Vá procurar na Bíblia. Vá ler ela. A única maneira de você reivindicar a igreja é lendo a palavra de Deus. Você sabe por que na nossa luta de chamar pessoas, cara, a fazer os treinamentos, os discipulados da igreja? Porque nossa igreja, cara, a igreja evangélica na face da terra, nós estamos cheios de pessoas nas igrejas, mas cheio de anãos espirituais na igreja. Gente, cara, que não conhece da Bíblia. Gente, cara, que não tem contato com isso aqui. E ainda quer discutir com Deus. Não lê, não medita, não ora, não se consagra, não consegue, não conhece. E quer reivindicar o quê? Vou falar de novo. Há mais de 8.000 promessas nessa palavra. Mas a única maneira de você reivindicar é estudando a palavra de Deus. Quem está entendendo diz amém. E só então, dessa maneira, desse modo, os seus caminhos prosperarão, serás vitorioso em todas as suas empreitadas. Essa promessa de Deus para o nosso sucesso. Quem quer prosperar em tempos de crise diz amém. Põe essa palavra na sua boca, na sua mente, em sua vida. Fale dessa palavra, medite nessa palavra, amém? Então, para nós desenvolvermos essa coragem, nós precisamos nos alinhar às promessas de Deus, amém?
Amém? Eu não quero que igreja, porque eu tenho mais um monte de coisa para falar, mas eu quero colocar 2 pontos rapidinho que eu queria encerrar essa noite. Estou queimando meu coração assim algo, amém? Outra coisa, igreja, que para a gente desenvolver coragem, 3º ponto, repete comigo assim, ó: dependa totalmente, completamente, exclusivamente do Senhor. Josué 1,5: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Pega aí, quando você depende de alguma coisa, você está fazendo mais do que meramente crer naquilo, você coloca toda a sua expectativa naquilo. Vou falar de novo. Quando você depende de alguma coisa, igreja, você está mais do que meramente crer naquilo, você coloca toda a sua expectativa naquilo. É isso que Deus estava dizendo: Josué, eu vou estar com você o tempo todo, você pode depender de mim, totalmente, exclusivamente de mim. Não dependa do homem, o homem vai falhar com você. Não dependa do marido, o marido vai falhar com você. Não dependa do pastor, o pastor vai falhar com você. Dependa de mim. E a hora que você tem só Ele, igreja, e você entender que Ele, amém, Ele é o tudo que você, Ele é o grande eu sou, é a hora, cara, que Ele vai desenvolver em você essa coragem. É a hora que Ele vai falar com você, e Ele vai dizer: filho, eu vou estar com você nessa empreitada. É a hora que o medo é lançado fora na minha vida e da sua vida, amém? Provérbios 3 diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no que você sabe, no seu entendimento. Reconheça o Senhor, reconheça que Ele é o único, Ele é o tudo, em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Fala para o teu irmão, diga assim: você precisa reconhecer Deus em tudo sobre a sua vida. Igreja, presta atenção. Enquanto você tiver algum tipo de dependência da sua vida, Deus não entra com a providência. Enquanto você depende do dinheiro, enquanto você ainda fixar a tua dependência no que você acha que é no seu salário, amém? Deus não tem como entrar com algo sobre a sua vida de maneira sobrenatural. Enquanto a sua dependência é num líder, você não tem como Deus exercer a bênção sobre a sua vida. Quando a tua dependência é num pastor, igreja, você precisa depender unicamente, exclusivamente, totalmente de Deus. E é aí, cara, que Ele vai colocar, você vai desenvolver essa coragem com Ele. É aí que você vai falar: puxa, cara, Deus está comigo nesse negócio, Ele está comigo nesse barco. Agindo Deus, quem vai impedir o que Ele tem a cumprir na minha vida e na sua vida? Amém? Olha para o irmão, você precisa depender totalmente, exclusivamente de Deus. E eu encerro, igreja. 4, para me desenvolver essa coragem, mergulhe de cabeça pela fé. Você está anotando? Mergulhe de cabeça pela fé. Como é que é aquele hino que a gente está cantando esses dias aí, do sacrifício lá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Fala para o irmão assim: mergulhe de cabeça pela fé. Igreja, chega um ponto na vida onde você tem que tomar uma decisão difícil e ir em frente. Aconteceu comigo, e Josué aconteceu também com ele, amém, da mesma forma, dessa maneira. Agora olha aqui para mim um pouquinho. Ele tinha que mergulhar de cabeça, literalmente, igreja. Ele tinha que tomar um posicionamento sobre. Se você olhasse para a vida dele, tinha tudo ao contrário. Primeiro, ele não tinha capacidade, ele se sentia inferior, ele sentia o cocô do cavalo do bandido, ele tinha medo. Quem tem medo diz amém? A maioria de nós temos medo em algumas áreas da nossa vida. Só que, igreja, presta atenção, Deus veio com uma palavra profética, uma palavra gigante para acontecer na vida dele. Quando Josué olha de maneira humana, ele falou: Deus não vai dar. Deus falou assim: filho, é o seguinte, eu prometi algo para você. Eu vou te capacitar nessa jornada, vou te dar poder para você poder fazer. Você vai prosperar nessa caminhada. A minha presença vai com você, mas eu quero um posicionamento seu agora, para se cumprir tudo isso. Você precisa mergulhar de fé nessa promessa. De fé, com tudo. Você não pode ficar tentando tatear algumas coisas na sua vida. Ou você mergulha, ou você retroage. Ou você mergulha, igreja, ou você volta para trás. E você espera uma outra oportunidade que Deus tenha para dar para a minha vida, para a sua vida. E olha o que aconteceu, igreja. Para os filhos de Israel entrar na terra da promessa, mais ou menos 1 milhão de pessoas, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. Falei isso até na última mensagem. Mas olha só, o Rio Jordão, geralmente,
Ele tinha 30 metros de largura e tinha 6 metros de profundidade. Eu digo, 6 metros. Daí Deus chega para mim e para você. Você olha aquele rio e Ele diz assim, ó, pronto, está aí. Tudo que eu prometi, todas as promessas, todas as capacitações, elas estão inerentes a você mergulhar. Mergulhe, eu quero que você mergulhe. Pela fé. Senhor, mas tem 6 metros. Pule. Senhor, eu não sei nadar. Tenho medo. Pule. Senhor. Daí, igreja, olha só. Durante a primavera, para você ter uma ideia, geralmente, acontecia as inundações. Era o que estava acontecendo nesse exato momento, igreja. Nesse exato momento ali. Amém? E ele se tornou num rio de forte correnteza para ajudar aí no processo. Além de ser um rio, forte correnteza, 6 metros de fundura. E daí olha o que acontece. Deus falou assim, vou realizar um milagre. E esse milagre vai ser uma lembrança. Lembra lá, 40 anos atrás, quando eu abri o Mar Vermelho? Ele falou assim, Josué, é o seguinte, vou fazer algo como eu fiz naquela ocasião, mas um pouquinho diferente. Uma maneira um pouco diferente, ele estava dizendo. Ele diz assim, ó, no Mar Vermelho, eu primeiro abri o mar e vocês passaram. Dessa vez, vocês vão começar a andar, a entrar no rio primeiro, pela fé. Eu quero que vocês entrem, para que possa se abrir. E olha o que acontece, igreja. A Bíblia diz assim, olha lá comigo Josué 3. Quero mostrar para você rapidinho, para a gente encerrar. A Bíblia diz assim, ó, veja lá comigo Josué 3, versículo 13. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levava a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocar nas águas do Jordão, elas serão cortadas, as águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Sabe o que Deus fez? Deus, ele represou o rio. Ele falou assim, ó, chamou os 12 líderes da tribo de Israel, e ele falou assim, ó, entre nas águas, 6 metros de fundura, e eles vão, colocam os pés, igreja, eu creio que batia no tornozelo, eles foram andando, a água bateu, a Bíblia diz que quando bateu no peito deles, daqui a pouco diz que começou a acontecer um milagre, e o Senhor represa, ele segura as águas do rio para um lado, segura as águas do rio para o outro, eles vão, pegam a arca da aliança, a simbologia da presença, coloca no meio do rio Jordão, e todo o povo, cara, mais de 1 milhão de pessoas, passaram para a terra da promessa, seco. Quem está me entendendo, diz amém? Sabe o que eu quero dizer para você? Para você que ainda não entendeu que Deus chamou você para o ministério, para fazer algo sobre a face da terra, ou você que parou no meio do caminho, Deus, ele vai esperar a igreja. Existe um Jordão para cada um de nós. Qual é o seu Jordão? Qual é o seu medo? O fracasso passado? O que amém, está sobre a sua vida, que não deixa você entender que agora Deus não vai mais abrir o Mar Vermelho? Ele espera que você pise nessas águas, porque você foi criado para Ele, igreja. Fala para o teu irmão, diga assim, você foi criado para fazer o que Ele quer que você faça, e não o que você faça. Igreja, e daí a gente tem um monte de desculpa, mas todo mundo é mais talentoso que eu estou muito ocupado. A pergunta para nós essa noite é o seguinte: se você não está fazendo o que você foi criado para fazer, o que você está fazendo? Foi isso que o Espírito Santo perguntava para mim. Se você não está fazendo o que você foi criado para fazer, o que você está fazendo? O pior é que, igreja, você um dia vai estar diante de Deus, e daí Deus vai perguntar para você: o que você fez com os talentos que eu dei na sua mão? O que você vai responder para Ele? Eu creio que muitos vão chegar e vão dar um monte de desculpa esfarrapada, igreja. E Deus vai olhar para você e vai dizer assim: esse não foi o chamado que eu tinha para a sua vida. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem que arriscar. Você tem que dar passos pela fé. Fala para o teu irmão e diga assim: qual que é o seu Jordão?
Fala para o teu irmão que assim, você foi criado para o ministério. Pare de perder tempo. Pare de procrastinar. Comece agora. Se envolva no ministério. Hoje de tarde eu li uma tirinha no Face, falou muito comigo assim, ó. Lembre-se, você tem apenas uma vida e você foi feito para Deus. Não a desperdice. Você recebe essa palavra? Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? Eu vou levar um monte de gente para o céu comigo, mas eu quero também treinar um monte de gente para cuidar de gente. Sabe, igreja, vou dizer uma coisa para você: se você não faz o que Deus chamou você para fazer, você não está vivendo, você só está vegetando sobre a face da terra. Essa saiu, cara, do profundo da minha alma. Verdade. Eu coloquei a mão no arado, nunca olhei para trás. Faz mais de 20 anos. Nunca olhei para trás. Se você perguntar, pastor, teve lutas? Meu Deus, cara. Tive dias de trevas, cara. Dias de choro. Dias de achar, cara, que Deus era uma utopia, era uma inverdade. Dias de falar assim, cara, por que eu estou pagando todo esse preço para nada? Mas, cara, quando eu vejo assim as coisas correndo, acontecendo, cara, como vale a pena, cara. Fala pro teu irmão, diga assim, vai valer a pena, meu irmão. Você precisa correr risco, amém? Eu quero dizer para você, igreja, é difícil cuidar de pessoas, discipular pessoas, treinar pessoas. Não é fácil, igreja, porque tem N fatores, cara. Mas eu não trocaria nada disso, cara. Eu não trocaria um dia da minha vida, cara, ministerial, cara, por qualquer outra coisa sobre a face da terra. Sabe por quê? Que a cada luta, cada provação, cara, eu sinto que eu estou amadurecendo e crescendo com Deus. Amém? Por isso eu quero dizer para você, filho, você não foi criado para que você ache que você foi criado. Para que você foi criado? Eu fui criado para casar, para ter filho, uma casinha preguiçosa para deitar, para dormir. Cara, que coisa mais horrível, cara. Você foi chamado para o ministério. Porque a única forma de lançar, lembra que eu falei? Pastor, esse medo que eu sinto é o perfeito amor. E o perfeito amor é o amor maduro. E o amor maduro é o quê? É fazer a obra de Deus. Deus ensinou Pedro. Pedro, você me ama mesmo, cara? Eu posso confiar em você? Cara, eu te amo. Eu vou com tudo. Eu morro por ti. Jesus falou, então apacenta minhas ovelhas. Desde que Pedro na hora ficou pensando, cara, mas o que tem a ver amor, apacentar ovelhas? Porque o Senhor diz assim, não existe, cara, um amor verdadeiro que não envolva serviço. Não existe amor verdadeiro para aquele que não põe a mão no arado. Porque a mesma coisa eu falar para minha esposa, eu te amo, meu olho, eu te amo. Mas na hora que eu tenho que dar um presente para ela, igreja, eu não entrego, não dou nada para ela. Deus, eu te amo, Senhor, você me ama mesmo? Cara, eu te amo. E por que você não faz o que eu falei para você fazer, cara? O que você está fazendo que eu depositei na tua mão, cara? Por que você tirou a mão do arado? Mas isso aqui está muito difícil. Muito pesaroso. Meu Deus, estou passando uma situação difícil. Você acha que é só você que está passando? Você acha que é a única pessoa que está em crise sobre a face da terra, sobre o Brasil? A crise não veio para te matar. A crise veio para revelar o teu caráter. Veio para ver o que está no seu coração. Veio para você depender única e exclusivamente de Deus. Como eu falei, igreja, sobre o dinheiro. Porque quando o dinheiro ele está valorizado sobre o Brasil, o nosso Deus é o dinheiro. Mas quando ele está desvalorizado, nosso Deus está desvalorizado. E Deus, ele pode assumir o controle da nossa vida. Ele quer assumir o controle da sua vida, meu irmão. Mas Ele quer que você entregue tudo para Ele essa noite. Fala ao teu irmão, sabe o que Deus quer de você? Simplesmente tudo. Hoje eu acordei 9 horas da manhã e cara, chamava uma voz, cara. Meu Deus. E eu estava entre a luta do dormir, cara, porque fui dormir tarde, e o meu secreto com o Pai, cara. O secreto foi mais forte hoje. Eu fui correndo, cara, para o meu terceiro piso e falei, Senhor, cara, queima o trem dentro de mim, Pai. Preciso liberar algo para aquela igreja, Pai. O que o Senhor quer falar? O Senhor falou assim, filho, tem que romper algo, tem que algo mover na vida deles. Eles precisam ter coragem, entender que é um desenvolvimento, é algo, há um preço a ser pago, igreja, amém? É na presença dEle.
é na busca dEle, é a consagração a Ele. Ele vai te dar poder, vai te capacitar, Ele não vai te deixar na mão. Cara, o sentimento que você tem às vezes é como tinha de Elias. Elias um dia ele estava na igreja numa caverna, cara, amém, o grande profeta Elias fugindo do seu chamado. Daí Deus fala assim: Elias, você não está enxergando, tem milhares de profetas, cara, que também estão nesse barco com você. Você não está sozinho nessa. Olha para o irmão e diga assim: você não está sozinho nessa. Ninguém está sozinho, igreja. Ninguém. Às vezes eu me sinto sozinho com o pastor, que pastor para confessar coisa, cara, é uma coisa tremenda. Eu tenho pessoas que eu posso conversar, que eu posso ter maturidade, como essa pessoa que eu conversei hoje à tarde, e ele contar para mim, igreja, as suas debilidades, cara, as suas lutas, e eu poder contar para ele: cara, eu também tenho as mesmas coisas que você, mas nada disso vai nos afastar do arado da obra do Senhor, porque nós dependemos totalmente dele, igreja. É isso que Ele espera de nós nesse tempo. Quem quer prosperar em tempo de crise, nunca se aparte da tua boca, nunca se aparte dos teus olhos desse livro. Medita nele de dia e de noite, todos os dias da sua vida. Reivindica essas palavras, essas promessas. Deus vai cumprir na sua vida, meu irmão. Ele tem cumprido na minha, Ele tem cumprido na vida de muita gente que tem caminhado com a gente. Ele vai fazer, pode ter certeza disso. Mas Ele espera que você dê um passo. E é essa noite que Ele quer que você dê um passo. Se coloca de pé. Eu queria orar com você, amém, antes da gente cear. Mas eu queria assim que você viesse o teu coração, cara, em humilhação essa noite aqui à frente. Você que sabe, cara, que o medo pegou você, falta de coragem, ou não achar que não tem chamado, o fracasso, sei lá o que aconteceu na sua vida. Alguma coisa aconteceu que você tirou a mão do arado. E aí você começa a olhar sobre a face da terra. Parece assim, igreja, é o Salmos 91 ao contrário, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tudo não será atingido. E você vai, 1000 prosperarão do meu lado, 10.000 à tua direita, e você está ferrado. Cara, parece coisa do Satanás, mano. Mas é porque você, cara, não entendeu que Deus chama você para o secreto. E Ele está com saudade de você essa noite. Ele está com saudade que você gastava. Lembra aquele cafezinho que se dava para Jesus? Parecia tão sem importância. Pastor, um dia eu fiquei no secreto sozinho. Eu fiquei com medo de mim mesmo. Você já teve um dia parado no lugar, igreja, e falar: Deus, estou aqui agora, já que esse negócio, palavra disso, estou aqui, fechei a porta, entrei no quarto, e pau, e ficou quieto e nada acontecia. Já aconteceu com isso com você ou não? A maioria acontece. É que parece que não está acontecendo nada. A nossa alma vai se aquietando, igreja, e Deus vai ministrando no nosso coração. Ontem o Senhor ministrava meu coração assim: filhos, tem que desacelerar em algumas coisas. Eu sou muito acelerado, igreja, em algumas coisas. Ele falou assim: eu preciso que você se aquiete, deixa eu fazer o que tem que ser feito. E eu fiquei um tempão, igreja, até meu violão, cara, deixei de lado. Fiquei só ouvindo, parado, olhando assim. Estava a porta da minha casa assim, da de fora, a janela estava aberta, e o tempo bem bonito, para ajudar mesmo, aquele climão assim, cara, vontade de voar, de sei lá o que. Vem aqui à frente, eu quero orar com você essa noite. Você que precisa de um up no teu ministério, você que precisa, amém, que saia embora esse espírito do medo, você que não tem coragem, você que, amém, precisa entender que é Deus. Você precisa depender dEle, exclusivamente, totalmente dEle. Qual é o teu Jordão essa noite? Qual que impede você, amém, de colocar os meios pés? E não adianta, igreja, se você quiser decolar, cara, é pela fé. Não vai adiantar: eu vou fazer uma campanha das 7 batidinhas na porta. Essa porta vai fechar e vai cair na tua cabeça. Não adianta. Ele está esperando você dar o passo. Ele está esperando você, amém, gerar algo com Ele. É nessa intimidade, igreja, que Ele vai fazer algo na sua vida. Ele está, saudades, igreja, saudades. Essa é a palavra que nós podíamos dizer. Ele está com saudades, cara. Lembra quando você tirava aquele tempo, amém? Lembra que você erguia as suas mãos? Lembra quando Ele era tudo para você? Lembra que nada importava, cara? Lembra?
É disso, cara, que eu estou falando. O Senhor está falando. Lembra? Nada importava, somente Ele importava. É somente Ele, igreja. É isso que Ele espera de nós, cara. Não é uma fé, igreja, não é não crer nele, é depender dele. É depender única, exclusivamente dele, cara. Ele quer fazer algo comigo, com você nesses dias, cara. Ele está chamando a gente. Venha para o secreto. Venha, se consagre. Venha. Ele está dizendo essa noite. Igreja, Ele vai começar a alinhar algumas coisas no nosso coração. E a gente vai perceber que não é um trabalho novo, não é uma esposa nova. A gente vai perceber, igreja, que não é a igreja, não é um pastor, não é nada, igreja. É Ele que nós precisamos. Ele falou: Josué medita na lei dia e de noite. Josué, e então eu farei prosperar todos os seus caminhos. Será bem sucedido em toda a tua empreitada. Eu vou prosperar a sua vida, Josué. Você vai ser o maior, você vai ser lembrado de milhares e milhares de anos, meu Josué. Mas eu tenho medo, Senhor. Eu tenho medo de colocar o meu pé, a minha mão no arado. Eu tenho medo. Mas o Senhor diz essa noite que Ele quer lançar fora esse medo, igreja. Ele quer arrancar isso essa noite. Ele está dizendo assim: dá o passo que Ele vai fazer. Ele só está esperando, igreja. Ele está esperando, igreja. Os 12 líderes das tribos, os 12 sacerdotes, nós já entramos no Jordão, nós já colocamos a arca da aliança no meio do Jordão. E eu digo, profetizo: entre nesse rio, passe pela água essa noite, passe pela terra seca. Você vai passar, não vai precisar. Você não vai se afogar. Nós já fizemos a parte, igreja. Deus diz assim: agora faça a sua. Ele está esperando, igreja, que eu e você demos um passo essa noite. A intercessão pode colocar as mãos, comece a profetizar sobre a vida deles. Cante conosco essa noite. Se eu me humilhar, diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Por quê? Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Cante conosco essa noite. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Ei. Vou me entregar
sou